Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouve? Quem estiver me escutando, levanta a mão aí. Eu estou vendo algumas mãos levantadas já. Beleza, já está funcionando. Bom, primeiro, boa tarde. Meu nome é Ian Marim, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS. Eu atendo clientes do segmento Enterprise há quase 3 anos. E bom, nessa sessão eu vou abordar como é possível modernizar aplicações desktop utilizando o Amazon AppStream 2.0, que no final das contas permite que o meu usuário final acesse essa minha aplicação por meio de um desktop virtual. Vamos primeiro passar pela agenda da sessão de hoje. Então, primeiro, a gente vai discutir o porquê que a gente está aqui falando de virtualização de aplicação, de VDI, e quais os desafios que os clientes e as organizações enfrentam quando a gente pensa em aplicações desktop. Em seguida, a gente vai discutir duas arquiteturas de como é possível utilizar o Amazon AppStream 2.0 para que a gente entregue essa nossa aplicação, o nosso desktop não persistente, para o meu usuário final. E por fim, a gente vai demonstrar como que a gente consegue, pensando no chapéu do administrador de TI, gerenciar essa aplicação e no chapéu do usuário final, como que é a experiência fim a fim. Então, primeiro, por que a gente está aqui falando de VDI, né? Por que faz sentido a gente discutir VDI hoje e virtualização de aplicações? Então, o que a gente observa atualmente é que as organizações em todo o mundo estão lutando para proteger a sua infraestrutura num cenário de ameaças em constante mudança, ao mesmo tempo que a sua força de trabalho vem ficando cada vez mais remota. VDI fornece vários modelos de implantação que permite que as organizações ofereçam soluções completas de computação de desktop virtualizado, aplicativos únicos que eu vou streamar para o meu usuário final, ou mesmo soluções SaaS, ou seja, um Software as a Service, para um conjunto geograficamente distribuído de usuários finais, com mais segurança do que o que a gente vê de solução convencional de Client Security, por uma fração do custo que seria implementar essa solução localmente. O DaaS, ou Desktop as a Service, é o que a gente entende como a próxima geração de VDI, que fornece aos clientes a capacidade de eu escalar sob demanda, ou seja, aumentar ou diminuir a quantidade de desktops que eu tenho para os meus usuários finais. E os clientes estão perfeitamente cientes da necessidade da gente poder ser ágil nesse processo, ou seja, então aqui eu vou até parar um minuto e perguntar quem teve, nesses últimos anos, que se adaptar a trabalhar de forma remota. E aí eu vou me incluir nesse caso, então se você também teve que se adaptar, acredito que vocês tenham sentido essa mesma necessidade de do dia para a noite precisar conseguir performar de forma remota, da mesma forma que a gente tinha no escritório. E quais são os desafios quando a gente pensa numa aplicação desktop? Quais são os desafios principais que os clientes trazem para a gente sobre uma aplicação desktop? Então, são alguns desafios que estão incluídos nesse cenário. Então, vamos passar por alguns deles. Primeiro, a abordagem moderna de trabalho vai apresentar alguns desafios para os times de TI. Então, eles precisam oferecer suporte a múltiplos dispositivos, manter as aplicações, ou seja, da forma que elas estão funcionando, e cada vez mais criar recursos para que a experiência do meu usuário seja o mais simples possível, o mais fácil para que ele consiga utilizar. Isso tudo, ao mesmo tempo, enquanto eles têm que fazer todos esses itens, eles precisam garantir que tanto as minhas aplicações e os meus dados corporativos estão seguros e com uma performance de custo eficiente. E o que a gente observa é que as soluções tradicionais estão ficando defasadas para que a gente consiga suportar esses workloads. O que muitos clientes nos dizem é que eles experimentaram soluções de VDI e os administradores de TI trazem que um dos principais desafios é que eles são forçados a adivinhar, ou seja, prever a demanda que eles vão ter e provisionar hardware para atender essa demanda. Essa dificuldade normalmente acarreta em compra excessiva de hardware, que a partir do momento que eu finalizei a minha compra, eu ainda vou demorar semanas ou meses para a implantação ser concluída, e manter essa infraestrutura é um desafio real e presente, não é algo trivial eu conseguir manter essa aplicação.
Um outro ponto que os clientes trazem para a gente, então, o primeiro a gente está pensando na infraestrutura local custosa, o segundo é a entrega dessa aplicação. Então, o que os clientes trazem para a gente é que os usuários deles estão cada vez mais solicitando o que a gente entende como Bring Your Own Device, ou seja, eu quero utilizar o meu próprio dispositivo para utilizar a minha aplicação. Então, para isso, eu tenho que conseguir suportar, por exemplo, Macs, Chromebooks. Então, manter aplicações com diferentes dispositivos, hardware diferente, sistema operacional diferente e software diferente também não é algo trivial. O terceiro ponto é quando a gente pensa na experiência do meu usuário final. Então, muitos clientes atualmente já trouxeram as suas aplicações para a nuvem e sua infraestrutura em nuvem, mas essa aplicação desktop se mantém no local, no dispositivo do usuário. O que acarreta é que eu preciso trafegar dados da nuvem e para a nuvem e um empecilho para o meu usuário final, ou seja, para que ele consiga ter e ser produtivo, dado que ele precisa fazer esse vai e vem com as minhas aplicações em nuvem. Atualmente, um outro cenário é que quando a gente pensa em clientes e soluções que precisam de hardware específico, quando a gente está pensando aqui em GPU, uma ferramenta de desenho, por exemplo, ou uma renderização, eu preciso que o meu hardware específico esteja disponível para utilizar essa aplicação. Então, se a gente relacionar com o que eu acabei de comentar, de trazer o seu próprio dispositivo, nesse ponto, nessa aplicação, eu preciso estar com o meu hardware e não qualquer dispositivo para que eu utilize aquela solução. Então, uma das possibilidades que a gente pode ter aqui, e um dos desafios, é que eu consiga permitir para o meu usuário que ele trabalhe de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, sem que ele esteja necessariamente com aquele hardware específico com GPU habilitada. Por último, mas não menos importante, os dois últimos itens aqui é que a gente precisa conseguir escalar globalmente, como eu comentei lá no início. Cada vez mais a gente tem uma força de trabalho distribuída, então implantar soluções de VDI de escala global também não é um desafio simples. E fazer tudo isso, mantendo a segurança, também é uma das prioridades que os clientes trazem para a gente e que a gente precisa endereçar localmente, não é algo simples de ser feito. A AWS oferece diversos serviços de computação de usuário final para que a gente faça a implementação de VDI. Isso pode ser feito de diferentes formas, por meio do Amazon Workspace, que vai me prover um desktop completo e persistente, com o Amazon Workspace Web, quando a gente está pensando num cenário de acesso seguro via browser, então eu quero acessar recursos e aplicações internas via browser, eu posso utilizar o Workspace Web. E por último, o Amazon AppStream 2.0, que vai ser o foco dessa sessão, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas que permite que eu tenha tanto um desktop completo e aplicações não persistentes sendo streamadas para o meu usuário final. Então vamos entrar um pouquinho no detalhe do Amazon AppStream. Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa na experiência do meu usuário final, o AppStream vai utilizar uma instância dedicada para o meu usuário para que ele acesse as aplicações que a gente está expondo. E além disso, ele permite que ele ajuste o streaming dessa minha aplicação, dadas as minhas condições de rede. Então, dependendo da minha conexão, como que ela está sendo performática ou não, ele faz esse ajuste para que o meu usuário tenha uma experiência fluida de streaming da tela. Quando a gente pensa na parte, botando o chapéu aqui do time de TI, para eu administrar essas minhas aplicações, eu posso fazer todo esse gerenciamento de forma centralizada, definindo qual que vai ser a experiência final do meu usuário nessa parte gerenciada, nesse único pane of glass que a gente vai dizer. E eu posso, outras duas possibilidades é que eu posso, resolver problemas iniciando uma nova sessão, como a gente vai ver aqui na próxima parte. A arquitetura do AppStream é não persistente por design, então se eu tenho algum tipo de problema numa sessão, basta eu finalizar aquela sessão, iniciar uma próxima para que o meu usuário continue utilizando a aplicação da forma que ele espera. E também eu posso fazer atualizações da minha aplicação, pensando como se eu estivesse entregando ela como uma aplicação web. Então, se eu for pensar no cenário tradicional de uma aplicação desktop, o meu usuário teria que baixar a nova versão que foi disponibilizada pelo meu time, instalar na sua máquina local, e aí sim ter novas funcionalidades e todas as outras releases que eu defini nessa nova versão. Por último,
o grande ponto aqui é a abordagem. O WebStream é um serviço totalmente gerenciado, então ele vai tirar várias das tarefas operacionais do meu time de administradores de TI, permitindo que eu implemente isso em escala global, ou seja, me valendo da infraestrutura global da AWS, pagando somente conforme eu uso, ou seja, permitindo que eu escale e diminua o meu ambiente sob a demanda. Bom, e como que o Amazon WebStream faz realmente o streaming das aplicações? Como que ele vai funcionar no final do dia? Bom, as aplicações e os dados estão colocados na AWS e o que vai ser transmitido para o meu usuário final é um stream de pixels criptografado para que ele interaja com a minha interface do meu desktop não persistente ou da minha aplicação ou das aplicações que eu estou fazendo o streaming. Então, dessa forma, os usuários vão experimentar uma experiência de visualização de alta qualidade e baixa latência. Como eu comentei no slide anterior, o WebStream vai utilizar máquinas dedicadas por cada usuário. Isso quer dizer que a gente vai ter um mapeamento 1 para 1, ou seja, eu vou ter um usuário, uma instância virtual. E em nenhum momento os usuários vão compartilhar essas máquinas. Então, a experiência de um usuário, mesmo que ele esteja utilizando de maneira grande a minha máquina, não vai impactar a experiência de outro usuário, justamente por esse mapeamento 1 para 1. E os usuários podem acessar esse meu streaming, essa minha aplicação, tanto utilizando um web browser HTML5 ou utilizando o cliente nativo de um Windows para que a gente faça o acesso a essa sessão. Então, quais são os principais casos de uso quando a gente pensa na utilização do WebStream? E aqui a gente pode pensar em 3 perspectivas. Então, se a gente pensa na perspectiva de um cliente corporativo, e aqui, a título de exemplo, eu posso pensar num cliente que é uma central de atendimento e a gente tem múltiplos atendentes que vão estar servindo ao meu usuário final. Então, eu posso fornecer esses meus desktops não persistentes ou as aplicações necessárias para o meu atendente utilizar e fazer o atendimento ao meu cliente final, mesmo que essas aplicações sejam Windows, a gente migra para a AWS e consegue fazer essa utilização de forma nativa, independente do dispositivo que o meu usuário final está utilizando. Uma segunda perspectiva são os clientes de educação. E aqui eu posso habilitar o aprendizado remoto, de novo, habilitando uma sessão, por exemplo, do WebStream, e dando acesso a, por exemplo, uma aplicação, um software que ele está precisando aprender de forma remota. Então, nesse cenário, a gente pode relacionar com aquele desafio que eu comentei de se eu tenho, nesse cenário, uma aplicação de renderização ou de fazer uma ferramenta de desenho, eu posso entregar isso para os meus clientes, para os meus alunos, nesse caso, de forma que o aluno em si não precisa ter um dispositivo que vai ter a capacidade computacional necessária para executar esse software. Uma terceira perspectiva é quando a gente pensa em clientes ISV, ou seja, Independent Software Vendors. Então, eu posso pensar numa corporação que cria um software e ela desenvolveu um software desktop e ela vai oferecer esse software para os meus clientes finais, para os meus usuários finais. Então, nesse momento, eu posso oferecer testes, demonstrações, treinamento online, utilizando as sessões não persistentes da WebStream, ou também pensar o que a gente diz de SaaSify a minha aplicação, ou seja, eu posso tornar essa minha aplicação em SaaS. O que isso quer dizer? É que se eu tenho uma aplicação desenvolvida em Windows e eu quero entregar isso para o meu usuário final utilizando o WebStream, eu não preciso, por exemplo, reescrever a minha aplicação, caso o meu usuário vai acessar ele via um Mac, via um Chromebook ou qualquer outro tipo de dispositivo. Um outro ponto, quando a gente pensa na perspectiva do cliente ASV, é que a gente permite a migração do meu cliente que já está utilizando a minha solução local, ou seja, ele já tem isso instalado nas minhas máquinas, dos meus usuários finais, ou mesmo na minha infraestrutura dentro de casa, on-premises, para a nuvem. Então, eu posso fazer essa migração. No final do dia, para essas 3 perspectivas, a gente consegue trazer soluções de VDI, que são hoje locais, para a nuvem, de forma que a gente entrega isso, entrega as aplicações com consistência para o meu usuário final. Bom, e como que eu consigo utilizar o WebStream dentro da minha arquitetura, dentro do meu ambiente AWS, para entregar essas aplicações para os meus usuários? Bom, a gente vai discutir 2 arquiteturas. A primeira delas é a arquitetura com AWS SSO. O AWS SSO é um serviço AWS para gerenciamento de single sign-on, que está disponível no console, sem custo adicional. E nessa arquitetura, a gente pode pensar naquele primeiro cenário que eu comentei,
de um cliente corporativo, de uma central de atendimento que muito provavelmente cada um dos atendentes já tem as suas credenciais indexadas no meu Identity Provider, no meu provedor de identidade, seja ele, por exemplo, um Active Directory on-premises ou um Active Directory no serviço gerenciado da AWS em nuvem. E fazendo essa integração com o SSO, eu permito que a experiência do meu usuário final seja basicamente fazer o acesso ao portal do AWS SSO, e esse atendente, por exemplo, vai utilizar as mesmas credenciais que ele já está acostumado, e assim que ele fizer esse acesso, ele pode solicitar uma nova seção das aplicações que o meu time de TI definiu que vão ser expostas para ele, usando uma federação SAML, ou seja, aqui, no fim a fim, o meu usuário acessa o portal, seleciona a aplicação e ele começa a receber o streaming a partir daquela sessão. Ou seja, de novo, nesse momento eu não estou preocupado, por exemplo, se o meu usuário está utilizando uma máquina Windows, se ele está utilizando um Mac ou qualquer outro tipo de dispositivo. Bom, uma segunda forma de fazer, e aqui a gente já pode pensar muito mais no contexto daquele cenário que eu disse dos clientes ISVs, ou seja, eu criei uma aplicação desktop e eu quero entregar para o meu usuário final de forma SaaS, ou seja, o Software as a Service. Então, nesse momento, o que eu posso fazer para fazer essa entrega, por exemplo, é, aqui em cima, se a gente for ali, na parte de cima, a gente pode entregar uma web page, onde o meu usuário final vai acessar essa web page, e essa web page a gente pode estar servindo ela e os objetos, né, todos os meus arquivos HTML, JavaScript, CSS, num bucket do S3, que vai servir de repositório para essa minha página web, e utilizar, por exemplo, o CloudFront. Já que a gente está considerando um cenário de escala global, a gente consegue deixar esses arquivos os mais próximos possíveis da minha força de trabalho distribuída. Bom, beleza, eu tenho a minha web page, assim que eu acesso essa web page, eu posso autenticar esse usuário para entender se ele realmente tem e pode acessar a minha aplicação. E para gerenciar esses usuários, a gente pode utilizar o Amazon Cognito, que é o serviço de gerenciamento das minhas identidades dos meus usuários, onde que, feita a validação, feito o meu sign-in, a gente recebe, né, do Cognito um token JWT, para que aí sim, finalmente, a gente consiga fazer uma chamada autorizada no API Gateway, que vai fazer uma integração de API para uma função Lambda, para que ela execute um código que gera a minha sessão do Amazon AppStream. Então, no final das contas, feita essa integração, o usuário pode ser redirecionado para uma sessão do AppStream, para que ele realmente interaja com a aplicação, que é o que a gente quer que ele faça e consiga ter acesso a essa aplicação. E bom, vai ser exatamente essa arquitetura que a gente vai observar aqui agora na demo. E a gente vai fazer realmente o fim a fim de como que eu posso criar uma experiência para o meu usuário dessa forma. Desde a criação de como que eu vou entregar a minha aplicação desktop no AppStream, até o caminho do meu usuário final, que ele acessa a minha web page e tem realmente uma sessão do AppStream provisionada para ele. Então vamos lá, vou trocar aqui para que a gente acesse a demo. Bom, acredito que todo mundo já consegue ver aqui a tela. Vamos iniciar ela. Então, nesse momento, a gente está no meu console AWS e eu estou acessando a página do AppStream. Então, aqui a gente vai ter alguns conceitos que a gente vai explicar quando a gente está pensando, nesse momento, mais com o chapéu do meu time de administradores de TI, ou seja, quem vai definir como que vão ser as configurações do AppStream para que eu entregue essa minha aplicação. Então, o primeiro conceito é o conceito de imagens. Se a gente olhar aqui nessa tela do console, a gente tem uma lista de imagens de máquina que estão disponíveis para que eu entregue para o meu usuário final uma sessão. Ou seja, a gente vai provisionar aquela instância dedicada e essa instância vai estar baseada nessa imagem. Bom, para eu criar uma imagem customizada, a gente tem o conceito do Image Builder. O Image Builder nada mais é do que uma instância EC2, ou seja, uma máquina virtual, que eu vou me conectar a essa instância, definir todas as configurações de quais aplicações eu vou expor, quais as configurações da instância em si, para que aí sim eu gere uma nova imagem, uma imagem customizada com a minha aplicação para entregar para o meu usuário final. Então, exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai se conectar à instância do Image Builder. Bom, ele está carregando aqui a visualização.
Bom, nesse momento eu já estou com acesso provisionado à instância do Image Builder, e o que eu vou fazer agora é acessar o Wizard, que é o Image Assistant. Então, dentro da minha instância de Image Builder, eu tenho esse Wizard para que eu realmente faça o passo a passo e adicione a aplicação que eu quero expor para o meu usuário final. Então, o que eu vou fazer aqui é adicionar a minha aplicação. Nessa demo, a gente vai usar o Notepad++ como aplicação de exemplo, para que a gente exponha para o usuário final. E a gente está indo até o caminho da aplicação na minha máquina, do Image Builder, para que ela seja exposta. Nesse momento, a gente vai definir as configurações de lançamento da minha aplicação, ou seja, como que a máquina vai ser executada e como a aplicação vai ser executada. E para isso, a gente vai definir o nome dessas configurações, o path da minha aplicação e o path do ícone que ela vai exibir. Então, nesse ponto, a gente vai escolher Notepad Summit como o nome da minha App Launch Settings e o display name Notepad++, e a gente vai salvar. Nesse momento, a gente já está indicando aqui no Wizard que a gente vai expor a minha aplicação do Notepad. A próxima etapa é fazer a configuração, ou seja, essa configuração está associada à máquina que vai executar essa minha aplicação. Nesse caso, por ser o Notepad++ uma aplicação de exemplo, a gente não vai fazer nenhuma configuração específica na máquina, mas digamos que a minha aplicação tenha particularidades que eu precise fazer, ou seja, trocar, por exemplo, fuso horário, ou algum tipo de configuração que eu preciso fazer para que ela performe como a gente espera. Então é aqui que eu faria essa atualização, essa mudança. Como não é o caso nesse cenário, a gente vai só salvar as configurações. Assim que ele terminar de salvar as configurações, nesse momento a gente está vendo uma visão de administrador, de um usuário administrador da minha instância do Image Builder. E o que a gente vai fazer agora, na parte 3 aqui, que é o teste. A gente vai trocar de usuário, eu vou acessar, tendo as permissões de um usuário que vai acessar a sessão, ou seja, assim que o meu usuário final solicita uma sessão, ele vai ter as permissões que esse test user, que é o que a gente vai utilizar aqui. Então a gente vai fazer essa alteração, a gente vai substituir o usuário para que a gente garanta que a minha aplicação está performando da forma que a gente espera. Ou seja, garantir que ela está ok, ou seja, que ela abre de forma correta e que o usuário consegue utilizar da forma que a gente espera. Então, nesse momento, a gente vai abrir o Image Assistant novamente, e agora ele já está mostrando o Notepad. Assim que a gente abre o Notepad, a gente pode ver que ele está funcionando conforme o esperado. E aí sim a gente pode voltar aqui para a minha visão de administrador, para que a gente realmente termine a criação da minha imagem customizada. Bom, a próxima etapa aqui, depois dos testes, é otimizar a experiência de launch da minha aplicação. Assim que a gente clica aqui, o WebStream abre a minha aplicação novamente. Eu, como administrador, posso garantir que ela está funcionando da forma correta. E ao clicar em Continue, o WebStream vai se encarregar de otimizar os caminhos e os arquivos necessários para que a aplicação rode conforme a gente espera. E por fim, a gente vai configurar a minha imagem, dando um nome para ela, um display name, ou seja, um nome amigável para que a gente veja essa imagem, a descrição, e aí sim a gente tem ali a nossa imagem criada a partir do momento que eu finalizar essa criação. Então aqui de nome eu estou colocando Notepad Image SP Summit Demo, eu vou definir um display name só de Notepad, e a descrição é que no fundo essa imagem vai ser utilizada para que a gente entregue a aplicação do Notepad para os meus usuários finais. Último detalhe antes da gente passar aqui para a aba de Review, onde a gente vai efetivar a criação da imagem, é que a gente vai marcar o checkbox aqui de utilizar sempre a última versão do agente do WebStream. O que isso quer dizer? O WebStream, para que ele funcione e realmente faça aquele streaming de pixels que eu comentei, ele vai ter um agente associado, e o que a gente está indicando ali é que sempre que um usuário solicitar uma nova sessão, ele vai utilizar a última versão do agente, ao invés de utilizar a versão que está sendo utilizada nesse momento na imagem de Image Builder que a gente está criando. Então, feito isso, a próxima etapa já vai ser a gente fazer a review aqui e efetivar a criação da imagem. A gente só pode rever todos os parâmetros que a gente definiu para a imagem, e aí sim clicar em Disconnect e criar uma nova imagem.
Bom, assim que a gente retorna para o console, se a gente der um refresh, a gente vai ver que agora a minha instância de Image Builder, que estava num estado de running, está num estado de snapshot. Ou seja, a gente está gerando um snapshot dessa imagem para que a gente gere a minha imagem customizada. Então vamos voltar ali para o registro de imagem, ou seja, a lista das imagens que a gente tem. Se a gente atualizar ela, a gente já vai ver a nossa imagem de ImageSP Summit Demo com o status de painting, ou seja, ela está sendo criada. E assim que a gente fizer um refresh depois de alguns minutos da página, a gente já vai ter a nossa imagem disponível. Beleza. Bom, ela já está com status de available. E agora o outro conceito que é importante dentro do AppStream é o conceito de fleets, na verdade, ou frotas. Então, uma frota nada mais é que um conjunto de instâncias que vão estar executando essa imagem que a gente acabou de criar. Então, assim que o usuário acessa e solicita uma nova sessão, ele vai estar utilizando uma das instâncias da nossa frota. Aqui a gente já tem uma frota criada, que é a Notepad Fleet. E o que a gente vai ver aqui em um ponto é que a gente tem diversos tipos de frotas. Quais são esses tipos? A gente tem uma frota do tipo Always On, que é a que a gente está usando ali na Notepad Fleet. E as frotas Always On, a grande característica delas é que a gente vai ter esse pool de instâncias, esse conjunto de instâncias, num estado de execução, ou seja, assim que um usuário solicita uma nova sessão, ele já vai ter acesso ao stream da aplicação de forma instantânea. E essa frota, o tamanho dela vai ser definido por políticas e regras de autoscaling, ou seja, se eu quero aumentar ou diminuir a quantidade de máquinas nessa minha frota. Além da frota Always On, a gente também tem a frota On Demand, ou seja, sob demanda. Ela é bastante similar à frota Always On, mas qual que é a diferença dela? Diferente da frota Always On, que as minhas máquinas do meu conjunto ali de máquinas do meu pool estão no estado de execução, as máquinas On Demand, se eu não tenho um usuário logado, ela vai estar num status de interrupção, num status parado. E assim que um novo usuário solicita uma nova sessão, essa máquina vai ser colocada no estado de execução e aí sim o streaming vai ser feito para o meu usuário final. Então, nessa dinâmica, o usuário vai esperar de 1 a 2 minutos para ter a sessão. Qual que é a principal diferença quando a gente pensa por que eu vou usar o Always On e por que eu vou usar On Demand? As instâncias da frota On Demand que estão no estado parado vão ter um custo associado reduzido em relação às instâncias que já estão sendo executadas. E por último, o último tipo são as frotas elásticas. E as frotas elásticas, elas não são compatíveis com as imagens do Amazon AppStream 2.0. Elas são indicadas para aplicações que podem ser executadas sem uma instalação, ou seja, elas vão estar baseadas num VHD, num Virtual Hard Drive, onde, para que assim que o usuário solicite uma nova sessão, ela vai baixar os dados do seu meu VHD, associar a um pool de instâncias que agora não é mais gerenciado por mim, é gerenciado pelo próprio serviço. E assim que ele for baixado e montado em uma das instâncias do pool, a sessão vai ser disponibilizada para o meu usuário final. Bom, como a gente já tem uma frota provisionada, a gente vai voltar e utilizar a Notepad Fleet. Então aqui a gente pode ver quais são os tipos de frotas disponíveis para que eu utilize com o AppStream. O terceiro conceito, e o último aqui nesse caso, é o conceito de stack. Antes da gente ver ele, vamos dar uma olhada um pouco mais nos detalhes da frota. Então aqui a gente tem o nome da frota, quando ela foi criada, a descrição, como está o uso dessa minha frota. Nesse caso a gente tem uma instância disponível. E aqui a gente tem qual imagem está sendo utilizada nessa frota, que nesse caso não é a que a gente criou, é uma imagem anterior. E a gente pode basicamente editar esse parâmetro para que a gente use a imagem que a gente acabou de criar. Então vou selecionar aqui Notepad ImageSP Summit Demo, baixar aqui a tela e salvar as alterações. Assim que a gente salvou as alterações, a gente pode descer aqui de novo nos detalhes da minha frota para ver qual imagem está sendo entregue pela minha frota. Como vocês vão ver, a gente já tem aqui o Notepad ImageSP Summit Demo como imagem, mas entendo, nesse cenário, de novo, aqui a gente está pensando com o chapéu do meu time de administradores, o meu time de TI.
Pensa que nessa nova imagem, se a gente criou uma nova funcionalidade, criou um novo release e quer entregar isso para o meu usuário final, eu não dependo mais que o meu usuário baixe essa nova versão, instale na sua máquina local. Aqui, o que eu faço é basicamente trocar a imagem que a minha frota está entregando e para cada nova sessão que um usuário solicitar, ele já vai estar utilizando essa nova imagem, acelerando o processo que o meu usuário use novas features que o meu time desenvolva. Descendo um pouco aqui mais nas configurações da Fleet, como eu comentei, essa é uma Fleet Always On, e eu queria destacar aqui a parte na direita da nossa tela. Então, se a gente olhar um pouquinho para cá, a gente vai ter quais são as políticas de escalabilidade que a gente tem associada a essa Fleet. Então, nessa Fleet, a gente tem uma política de Scale-In, ou seja, para a gente reduzir o tamanho dela, e a gente vai estar monitorando uma métrica que é a Capacity Utilization, ou seja, qual o percentual da minha frota que está sendo utilizada. Então, se a gente tiver um percentual de utilização menor que 25% nesse caso, a gente vai reduzir uma instância, porque não tem necessidade de eu ter essa frota inteira se a minha utilização está baixa. Agora, na política de baixo, a gente está vendo se a nossa Capacity Utilization está maior que 75%, porque nesse contexto eu tenho um uso bastante alto e eu quero crescer o meu ambiente para que novos usuários que solicitem novas sessões consigam ter uma instância alocada para eles. E ainda nessa parte de políticas, aqui, se vocês forem ver, na própria Fleet, a gente não tem uma política definida de scheduling policy, onde a gente pode agendar uma ação de escala. Então, vamos imaginar, vou voltar de novo para o cenário de uma central de atendimento. Digamos que ao início, logo no início da manhã, todos os meus atendentes vão precisar se logar. Então, se eu já tenho essa previsibilidade, não estou conseguindo falar aqui, a gente pode deixar ali definido para que a gente já escale a minha frota, para que a gente atenda todos os usuários que vão acessar durante a manhã. O último detalhe que a gente pode ver aqui são as configurações de rede, ou seja, onde a gente tem as minhas interfaces de rede ali do AppStream localizadas, quais são os IPs que a gente vai estar selecionando. Isso já estava definido previamente aqui para a demo, e é nesse ponto que meu time de TI, por exemplo, pode definir como que vai ser acesso à internet, que tipo de bloqueios eu vou fazer ou não. Então é aqui onde eu posso gerenciar essas configurações. Agora sim, o último conceito, quando a gente fala de stack, primeiro, o que é uma stack? Uma stack, ela vai ter uma frota associada, configurações das permissões dos meus usuários e configurações de armazenamento. Então, aqui a gente também já tem uma stack criada, que é a Notepad Stack. E se a gente for olhar nos detalhes dessa nossa stack, a gente vai ver que a gente já tem ali, ó, a nossa Notepad Fleet associada a essa stack. Ou seja, os usuários que estão sendo expostos e que podem acessar essa stack vão ser servidos, né, vão receber instâncias da nossa frota Notepad Fleet. Bom, até aqui a gente está pensando no chapéu ali do meu administrador de TI, ou seja, ele que está gerenciando, está criando novas imagens para disponibilizar isso para o meu usuário final. Vamos agora mudar um pouquinho de chapéu e vamos botar o chapéu do usuário final. Como que ele vai interagir com essa minha aplicação? Então, primeiro, vamos ver como a nossa aplicação vai estar estruturada. Como eu comentei lá na arquitetura, a gente vai ter a nossa web page e ela vai ter todos os seus arquivos de HTML, CSS, JavaScript num bucket do S3. Então, vamos primeiro dar uma olhadinha no bucket para depois a gente fazer o fim a fim do meu usuário final, da experiência do meu usuário final. Então, eu vou acessar aqui o S3. E dentro aqui da minha lista de buckets, eu vou acessar o bucket que está associado à minha aplicação, que é o SaaS Factory AppStream. Bom, nesse caso aqui, a gente já tem todos os nossos objetos necessários para a minha web page. E o que a gente vai testar, se a gente olhar aqui na parte de permissões, o que a gente fez foi basicamente bloquear o acesso direto ao meu bucket, porque eu não quero que o meu usuário, quando ele vá acessar a minha aplicação, ele faça algum tipo de bypass. A minha ideia é que eu consiga entregar essa aplicação com a melhor experiência possível para o meu usuário final. Então, eu quero que ele acesse isso via minha CDN, via o CloudFront. Então, é por isso que a gente vai deixar aqui nas permissões bloqueado, tanto o bucket como os objetos. Então, basicamente, a gente tem tudo isso bloqueado, o acesso direto, a não ser para o CloudFront. Ou seja, o CloudFront consegue acessar o meu bucket para que ele disponibilize essa minha web page para os meus usuários finais. E a gente pode até fazer um teste.
aqui para entender esse bypass. Então, se eu tentar acessar a minha página, um dos objetos dela, diretamente da URL do S3, a gente vai receber um erro de acesso negado. Então, eu vou tentar aqui abrir o index.html. Então, aqui a gente vai pegar o URL dele. Se eu tento acessar, não é que a demo está quebrada. Se a gente for dar uma olhada aqui, vocês vão ver que a gente tem um acesso negado. Mas esse é o comportamento esperado, porque a gente quer realmente impedir que o usuário consiga fazer esse caminho sem passar pelo CloudFront. Então vamos voltar ali agora no console AWS e vamos olhar como que a gente configurou o CloudFront para entregar essa aplicação. Então, entrando no console do CloudFront, a gente já tem uma distribuição que a origem dela, ou seja, a fonte dos objetos, dos arquivos, é o bucket que a gente acabou de ver, o SatisFactory AppStream. E agora sim a gente vai tentar acessar o mesmo objeto, ou seja, o index.html, mas agora passando pela distribuição de CloudFront, que é o que é esperado para o meu usuário final. Então, vou copiar aqui a parte, o nome da distribuição, e aí sim tentar realizar o acesso ao index.html. Bom, como vocês podem ver, agora a gente efetivamente entrou na minha página, na minha webpage, e vamos parar aqui de novo um minuto só para a gente entender onde a gente está. Nesse momento, a gente pode imaginar que a Example Corp é uma ASV. Ela criou várias aplicações desktops e quer entregar para o meu usuário final. E ele vai utilizar esse caminho para entregar via AppStream. Então, nesse momento, o meu usuário pode navegar pela página. E navegando pela página, ele vai poder selecionar qual aplicação ele quer acessar, já que ele vai acessar isso não mais do desktop local dele, e sim pela seção do AppStream. Então, se a gente for descendo aqui dentro da página da Example Corp, a gente pode acessar uma das aplicações, que no nosso caso vai ser o Notepad. Então, quando eu clico aqui para acessar, nesse momento a gente vai ter, assim que eu inserir as minhas credenciais, algumas etapas que vão acontecer. Como eu comentei, esse meu usuário, a gente vai estar gerenciando todas as credenciais e todos os dados dele no Cognito. Assim que o usuário é autenticado, ele vai fazer a minha web page, vai receber um token JWT para que ele interaja com o API Gateway com uma chamada autorizada, ou seja, esse usuário pode ter acesso à minha aplicação, para que aí sim a gente faça a integração com a função Lambda e receba a URL da sessão do usuário. Então vamos olhar aqui de novo como está configurado cada uma dessas partes, só para não parecer simplesmente mágica, Eu vou colocar aqui e a gente vai acessar a sessão. Vamos ver como que isso está configurado lá no Cognito, no API Gateway e na nossa função Lambda. Então, se a gente for acessar aqui o Cognito, a gente vai ver alguns detalhes que a gente vai estar utilizando. Bom, aqui é a página inicial do Cognito. Se a gente for nos User Pools, a gente já vai ver que a gente tem um User Pool definido, ou seja, onde a gente vai estar organizando todos os meus usuários. E aqui a gente vai ter alguns detalhes, como o ID desse meu pool, quando que ele foi criado. E se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vai ver que já tem o meu usuário ali, com o meu e-mail, que ele já foi confirmado, eu já verifiquei o e-mail, e eu posso acessar e posso ser autenticado por esse pool. Então, de novo, aqui que eu estou gerenciando os meus usuários. Se eu passar agora para observar como que está o API Gateway, é onde a minha aplicação web vai fazer as requisições para que a gente receba uma nova sessão. Então, aqui no API Gateway, eu já tenho a minha API, que é uma API REST. Se a gente for olhar como que ela está configurada, a gente já vai ver aqui que nos métodos de autenticação e de post, vocês vão ver que a gente tem a utilização do Cognito User Pools. Então, aqui a gente já está utilizando o nosso User Pool. E assim que a gente fizer essa chamada autenticada pelo Cognito, baseada no token, a gente vai fazer uma integração com a função Lambda. Então, a função Lambda vai ser responsável por receber esse evento, essa chamada do API Gateway, e executar um código para gerar essa URL da sessão do AppStream. Então é isso que a gente vai ver quando a gente acessar aqui a minha função Lambda. Então assim que a gente acessa ela, a gente já vai ver aqui a integração com o API Gateway, ou seja, o API Gateway que está fazendo o trigger da minha função Lambda. Descendo um pouquinho, a gente vai poder ver o código dela. Então vamos dar uma olhada um pouquinho mais no detalhe do que vai acontecer nesse código. A gente vai usar esse SDK da AppStream para que a gente, a partir de parâmetros, então ali vocês podem ver que a gente tem o nome da nossa fleet, o nome da stack que a gente está utilizando,
E também ele vai usar o username. Se vocês perceberem, o username vai estar baseado nos dados que a gente recebeu do token. E a partir desses parâmetros, a gente pode, usando SDK, solicitar a criação do que a gente chama de uma streaming URL, ou seja, uma URL com a seção do AppStream. E aí, nesse caso, a gente vai redirecionar essa URL para a minha página web, para que o meu usuário final seja redirecionado para a seção do AppStream com a aplicação que a gente quer expor. Bom, agora a gente vai voltar ali para a página de sign-in. A gente já viu, né, como é que está por baixo dos panos, como tudo está configurado. Agora sim a gente vai colocar aqui a minha credencial, botar o meu e-mail, minha senha, para que a gente consiga, enfim, receber, né, a aplicação e ter um acesso a uma seção da minha aplicação desktop, nesse caso o Notepad. Então já botei meu e-mail, vou colocar minha senha, a gente vai fazer o sign-in. De novo, todo aquele caminho aconteceu de autenticação, token, chamada API Gateway, Lambda, para que a gente receba a URL do AppStream. Bom, nesse momento, a gente já está entrando e solicitando uma sessão para AppStream. A gente vai acessar a minha aplicação do Notepad. E assim que ele carregar as configurações da minha aplicação, a gente já vai poder utilizar ela de novo, recebendo o streaming dos pixels criptografados, como a gente conversou ali no início da apresentação. Bom, nesse momento, a gente acabou de acessar a sessão, acessar a aplicação, e a gente pode utilizar a minha aplicação do Notepad. Então aqui eu posso, por exemplo, escrever um Hello World da versão do web browser do AppStream. Então aqui eu já estou usando a minha aplicação desktop, como vocês podem ver, dentro do meu browser, sem que eu necessariamente precisasse estar numa máquina Windows. Nesse momento eu estava usando até uma máquina Mac. Então esse é o contexto. Um outro detalhe, como eu comentei, a gente está fazendo o streaming dos pixels, mas dentro da stack eu posso definir qual tipo de permissão eu vou dar para o meu usuário para passar dados da minha sessão remota para a minha máquina local. Então, uma dessas possibilidades é impedir o clipboard, ou seja, se eu der um Ctrl+C aqui, por exemplo, na minha sessão remota, eu não conseguir colar na minha máquina local. Então, nesse momento, o meu keyboard está configurado para que o command seja só uma meta aqui, e para eu fazer uma cópia, eu usaria o Ctrl aqui do meu teclado. Então, vamos abrir aqui um editor de texto na minha máquina local e vamos testar primeiro o que tem no meu clipboard, né? Então, se eu der um Command V, vocês vão ver que a gente tem o nome da minha distribuição do CloudFront, que foi a última coisa que eu copiei para utilizar. Agora, se eu volto na seção do AppStream e eu tento fazer essa cópia com Ctrl+C, se eu voltar para a minha máquina local, ou seja, para o meu editor de texto, vocês vão ver que a gente se mantém com o nome do CloudFront, ou seja, com o domínio ali do CloudFront, de novo, porque dentro da stack eu impedi essa transferência de dados. Bom, nesse ponto a gente já fez o fim a fim do usuário, ou seja, o meu usuário acessou a minha página web, solicitou uma nova sessão e assim ele conseguiu usar a minha aplicação. Mas como eu comentei lá no início, a gente pode fazer essa comunicação e utilizar uma sessão do AppStream tanto via browser quanto o cliente nativo do Windows. E bom, vamos testar isso também, como que vai ser a experiência do meu usuário final. E para isso, como vocês vão ver, eu estou utilizando uma máquina Mac, eu vou usar um outro serviço de End User Computing da AWS, que é o Amazon Workspace. Eu vou acessar uma máquina Windows persistente que tem o cliente nativo instalado do AppStream para que eu faça o mesmo caminho, só que agora utilizando o cliente nativo. E bom, vocês podem estar se perguntando, né? Quando que faz sentido eu utilizar a versão do browser, quando que faz sentido eu usar o cliente nativo de Windows? Então, digamos que a minha aplicação desktop, ela faça interação com periféricos ou com a impressora. Usando o cliente nativo de Windows, eu consigo ter essa interação. Então, por exemplo, esse é um cenário onde eu usaria o cliente nativo ao invés do browser. Bom, nesse momento eu estou acessando a minha máquina Windows do Workspace. Aqui eu vou fazer o mesmo caminho do meu usuário final, ou seja, para o meu usuário eu não estou instalando nada localmente, eu estou acessando o meu browser, eu vou de novo à página da Example Corp, porque eu quero acessar a minha aplicação de forma SaaS, ou seja, não me importa exatamente onde ela está rodando. Então eu entrei de novo na página, eu posso descer para realizar o acesso à aplicação. A única diferença é que nesse momento, quando eu colocar as minhas credenciais, a minha aplicação web vai entender se eu tenho a possibilidade de executar aquela minha sessão no cliente nativo ou não.
caso eu tenha, ela vai me perguntar se eu quero utilizar o cliente nativo. Então aqui primeiro ele está perguntando se eu quero armazenar a senha, não, e aí assim, como eu comentei, ele detectou que eu posso abrir utilizando uma outra aplicação, e é isso que eu vou fazer, eu vou escolher essa nova aplicação para que eu execute a minha sessão do AppStream. Então aqui eu vou escolher o cliente nativo de Windows e vou clicar para que ele abra o link usando a aplicação nativa. Como vocês podem ver, nesse momento a gente já tem ali na barra de tarefas uma nova aplicação, ou seja, já tem ali o ícone do AppStream e a gente já está dentro de uma sessão. De novo, eu posso abrir o Notepad e entender e utilizar a minha aplicação conforme eu bem entenda, conforme a minha necessidade precise. Então ele vai carregar aqui a aplicação. Assim que ele carregar as configurações, de novo, a gente tem acesso ao Notepad. E aqui, ao invés de eu estar numa seção de web browser, eu estou dentro do cliente nativo. Então eu posso dar um Hello from Amazon AppStream Native Client de Windows. Como eu comentei, um cenário digamos que a minha aplicação, não é o caso, aqui a gente está usando o Notepad, digamos que ela precisasse interagir com uma impressora local ou com um periférico local, poderia fazer sentido utilizar o cliente nativo de Windows. Acho que era só para dar suspense, né, porque a gente mostrou toda a demo aqui, então caso vocês queiram replicar exatamente o ambiente da demo que a gente acabou de mostrar, ou seja, com a página web que vai criar o meu pool no Cognito e que a gente vai conseguir acessar e ter uma sessão da AppStream, esse primeiro link, que é o Create a SaaS Portal with Amazon AppStream 2.0. É um workshop, vocês podem seguir passo a passo cada uma das etapas de criação e aí vocês vão ter essa mesma experiência para que vocês testem e consigam ver realmente como eu consigo entregar minha aplicação desktop. Os outros 2 links são posts da Amazon, que é o que vocês podem ver a virtualização de ambientes de aplicações legado, como também habilitar a federação com o SSO, aquela primeira arquitetura que eu comentei, também numa forma de passo a passo, para que vocês usem e testem essa configuração. Por último, a gente incentiva, para quem quiser se aprofundar mais ainda, que vocês acessem o Skill Builder. Dentro do Skill Builder, a gente tem mais de 500 cursos gratuitos para que vocês façam na hora e no local que for mais conveniente para vocês, em até 16 idiomas. E bom, assim que a habilidade de nuvem vocês forem crescendo e utilizando e fazendo os treinamentos, considerem tirar uma certificação. A gente também tem aqui, vocês podem utilizar os 2 QR Codes, tanto para inicializar os treinamentos, quanto para começar na sua trilha de certificação. E eu queria agradecer o tempo de todos. Era essa a nossa sessão. Fiquem à vontade para conectar comigo, entrar em contato. E eu estou à disposição aqui no evento. E, por favor, preencha a pesquisa da sessão. Obrigado de novo.